Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O desejo do homem moderno é matar Deus. É tirar Deus do centro da sociedade civilizada. Meus irmãos, nós vemos a cada ano que passa a nossa Semana Maior, que é a Semana Santa, ser esvaziada completamente de toda a mística. Mística essa que há 2000 anos a igreja celebra e faz com que os crentes desejem o fim e o último de suas almas, que é a beatitude, a bem-aventurança. O homem moderno, querendo ser o seu próprio Deus, tem que matar o Deus verdadeiro. Para poder idolatrar a si próprio, o homem precisa tirar Deus do centro para colocar a sua vaidade mortal, a sua peçonha vaidosa, e assim beber do seu veneno pestioso e contaminar não só a si mesmo, mas aos outros. Fique até o final deste vídeo, porque nós vamos discorrer um pouco deste assunto, a respeito do desejo que o homem tem de matar a Deus. Nestes dias de retiros espirituais, que é a Semana Santa, quantas coisas nós vemos para poder tirar o foco principal da paixão de nosso Senhor. Em um outro vídeo que está aqui embaixo na descrição, eu falo da Via Sacra que foi proposta pela CNBB para esses dias de meditação. É sempre algo exaltando o homem. É o material que é importante. A alma a gente vê depois da vida, depois da morte, existe um paraíso para todos os homens, e não importa como eles viveram nessa terra. Se eles foram caridosos, se eles fizeram o bem, entre aspas, este bem é ajudar materialmente o outro, e só isso, nada mais, eles ganharão o céu. Então, não existe pecado, não existe inferno, não existe salvação de alma. A paixão do Nosso Senhor foi por causa de alguns religiosos que perseguiram aquele que fazia o social verdadeiro na época dele. É um esvaziamento completo. E no fundo desse esvaziamento, o desejo dos homens, e o pior, dos homens consagrados para o serviço de Deus, é matar a Deus. Matar toda a mística que existe dentro da Semana Santa. Nós vimos estes dias algumas vias sacras com falas meramente os materiais, ou outras vias sacras em que se contemplava em algumas estações, como da estação do Senhor morto, quando o Senhor morre, a foto da Marielle, aquela senhora que foi assassinada no Rio de Janeiro, tristemente foi assassinada. Ou então, em algumas outras estações da Via Sacra, fotos do MST, quando Jesus cai por causa da fome, etc, etc. Esvazia-se a mistagogia da Semana Santa, o mistério da Semana Maior, levando assim os homens a não perceberem que existe um fim para as suas almas. São Tomás de Aquino, quando vai falar do fim último do homem, traz para nós no artigo 2º da Suma Teológica do volume 2, a seguinte indagação: pois o homem, a quem é próprio agir para um fim, não age nunca para um fim desconhecido. Ora, há muitos seres que não conhecem o fim, ou porque carecem absolutamente de conhecimento, como as criaturas insensíveis, ou porque, como os brutos, não aprendem a noção de fim. Quantos irmãos têm trilhado um caminho nesta terra para o seu fim aqui? Então trabalham, buscam, procuram, têm sede, até mesmo de conhecimento muitas vezes, mas a busca destas pessoas é somente aqui. É uma busca material. É o homem querendo se fazer Deus dele próprio, não dependente mais da providência divina, da misericórdia divina. E nós católicos temos muita responsabilidade a respeito disso. Quando nós pegamos uma semana de retiro e trazemos só coisas materiais para as meditações
da Semana Santa, esvaziando o fim último das almas, que é a bem-aventurança, que é a beatitude, que é a salvação da alma dos homens. Então tornamos os homens insensatos, porque não falamos para ele que existe um céu, que existe purgatório, que nosso Senhor morreu na cruz, não de forma política, condenado por religiosos, inclusive muitos padres gostam de trazer esta palavra religiosos. Não, quem matou Jesus não foi o religioso, foi o pecado do homem. O religioso por si próprio, ele tem um desejo de buscar a Deus, não de matar a Deus. Então, quando eu nego o fim último da alma, quando eu negligencio este fim último da alma do homem, que é o céu, que é a bem-aventurança, as beatitudes, e eu transformo a Semana Santa num comitê de campanha política para falar do meu candidato X ou B, ou para enfatizar aquilo que o candidato falou durante o percurso político, quando eu esvazio a Semana Santa para trazer para o seio da Semana Maior do Catolicismo uma ideologia perversa, como é a ideologia da teologia da libertação, a praxis libertadora, eu faço com que o homem viva só pela matéria, atrás da matéria, e não busque o céu. A solução para isso, diz Santo Agostinho, o homem conhece o fim quando age para ele. O homem precisa conhecer o fim de sua alma. Meu irmão, você que está me acompanhando neste vídeo, a sua alma terá um fim, seja o fim com Deus na bem-aventurança, ou seja, um fim no inferno com o demônio ladrando o tempo inteiro. O homem precisa conhecer o fim para agir então conforme o seu fim, por si mesmo, mas quando levado ou conduzido por outro. Por exemplo, quando age por um império de outro, uma ideia, um movimento, uma praxis libertadora, ou quando movido por um impulso de outro, não é necessário que conheça o fim. E isso se dá com as criaturas irracionais. Você não é irracional, você é dotado de inteligência. E aquele que tem 2 neurônios funcionando sabe que a Semana Santa não é uma semana de ideologia, não é uma semana para falar de coisas materiais, mas sim das coisas do céu. Olha o que vai dizer também São Tomás de Aquino a respeito do fim último do homem. Resposta segunda do artigo 8 da questão 2. Com dinheiro pode-se adquirir todos os bens veniais, não porém os espirituais, não suscetíveis de venda. Por isso diz a Escritura, de que serve o insensato ter grandes riquezas, se ela não pode comprar com elas a sabedoria. Do que é que adianta eu pregar simplesmente a respeito da matéria e encher o homem da matéria? Dá para ele a cesta básica, que é caridade cristã e precisa ser feita, mas eu fico só nesse quesito material. E o triste quando envolve o quesito material com um viés comunista, de esquerda e etc, e também capitalista. Porque no fundo, um comunista, alguém que é esquerdista, ele é um capitalista. Só fala de capital, de dinheiro, que nós temos que regularizar as coisas, nós temos que viver a identidade social e esquece do céu. Esquece de que Deus morreu numa cruz. Inclusive, para muitos, não se acredita nem sequer que Jesus morreu numa cruz. Este é o desejo que o homem tem neste século que estamos vivendo, de matar a Deus, de tirar Deus por completo do seio da sociedade, de colocar o dinheiro como senhor da sociedade. Então o homem precisa de cesta básica, de dinheiro, de emprego. O homem não precisa de Deus. E São Tomás de Aquino está dizendo para nós que o dinheiro pode até comprar as coisas passageiras, mas nunca comprará os bens espirituais. Por favor, tirem tudo o que é de material da Semana Santa, tirem as ideologias da Semana Santa, por favor, não esvaziem, não queiram matar Deus da Semana Santa. De que serve ao insensato ter grandes riquezas, se ela não pode comprar a sabedoria? Meus irmãos, nós precisamos fazer com que o homem deseje o céu.
Nós precisamos fazer com que o homem tenha anseio das coisas grandiosas, do fim último de sua alma. E a Semana Santa é este tempo para que o homem possa entender que uma vez caído ele foi redimido por nosso Senhor Jesus Cristo. Tanqueray vai dizer no Compêndio de Teologia Ascética e Mística, parágrafo 77, Deus que toda a eternidade previa a queda do homem, quis também de toda a eternidade preparar aos homens um Redentor na pessoa do seu Filho, que resolveu fazer-se homem, assim constituído cabeça da humanidade, poderia expiar perfeitamente o nosso pecado e retribuir-nos com a graça todos os direitos do céu. O céu é este fim último do homem. O homem não pode viver para os bens terrenos. O homem não pode viver como se Deus não existisse. Parágrafo 78. A justiça perfeita exigia uma reparação adequada, igual à ofensa, oferecida por um representante legítimo da humanidade. É o que Deus realiza plenamente pela encarnação e redenção de nosso Senhor. O homem quer a todo custo tirar Jesus. Quer dizer que a morte de Jesus é uma morte fantasiosa. E quando alguns acreditam que Jesus morreu numa cruz, foi só num sentido político, e que ele não ressuscitou, ele ressuscitou na memória, ele ressuscitou na inteligência, ele ressuscitou porque os discípulos pensaram que ele ressuscitou. Talvez você ouça isso durante estes dias, que Jesus não ressuscitou, mas não é isso que a Sagrada Escritura diz para nós. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 15, Lucas do capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12, João do capítulo 20 ao versículo 1 ao versículo 10, Atos capítulo 3, versículo 15, São Pedro diz: este Deus que vocês mataram, ressuscitou por cada um de vós. E também para comprovar a respeito da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor, porque de fato, se Jesus tivesse ressuscitado só na memória dos discípulos, ou ressuscitado só como uma ideia, nossa alma não teria um fim último, não existiria salvação eterna. Mas Jesus não ressuscitou na ideia, Jesus ressuscitou de fato, corpo, sangue, alma e divindade. Olha o que nos diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho, que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes. Por ele sois salvo, se estáis guardado tal como ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo recebi, a saber que Cristo morreu. Cristo morreu. Morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Cristo não morreu pela justiça social. Cristo não morreu pela cesta básica. Cristo não morreu por políticas ideológicas. Cristo morreu pelos nossos pecados, para que o homem entendesse que esta vida é passageira e que o homem precisa buscar o fim último de sua alma. Cristo morreu pelos nossos pecados. Versículo 4. Foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. Cristo é o único que está no céu, de corpo, alma, sangue e divindade. Cristo em forma corpórea. João 1, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. No terceiro dia foi ressuscitado e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Desta maioria, muitos ainda vivem e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, que sou como um nascido fora do tempo. Com efeito, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus.
É pela graça de Deus que sou o que sou, e sua graça em mim não foi em vão. A prova que tenho trabalhado mais do que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, é isso que tanto eu como eles temos anunciado. E é essa fé que abraçastes. Essa é a fé católica, a fé de um Deus que morreu na cruz, mas que ressuscitou, mas de fato se entregou por nós. Este livro é muito interessante, do professor Felipe Aquino, porque sou católico, recomendo que você compre. Tem uma história que ele diz que uma vez um soldado disse para Napoleão: vamos fundar uma religião, porque a religião é agradável aos homens, a religião conduz aos homens a certos lugares que nós não conduzimos. Olha para você ver a coragem que os homens têm de morrer pela fé. Napoleão Bonaparte falou para aquele soldado, disse: para fundar uma religião é necessário duas coisas. A primeira, morrer na cruz. A segunda, ressuscitar. A primeira, eu não quero passar por isso. E a segunda, eu não posso. De fato, Cristo morreu na cruz, mas também, como é verdade que ele morreu, é verdade que ele ressuscitou. E uma vez ressuscitado, os homens, com o desejo de matá-lo, com o desejo de persegui-lo, perseguir a igreja dele, fundar outra igreja dentro da igreja, querem matar toda a espiritualidade, principalmente da Semana Santa. Querem esvaziar a Semana Santa com meditações vazias, meramente materiais. Talvez até meditações válidas, mas que não são para esses tempos. Jesus não ressuscitou na mente. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. O Papa São Paulo VI nos diz que a igreja está envolta no grande oceano que é o mundo. Este mundo, dominado por ideias modernistas, sacodem a igreja como o barco é sacudido pelas ondas do mar, ao ponto de que os espíritos dos homens que a ela se confiam estão fortemente influenciados pelo clima do mundo temporal, de tal forma que um risco de vertigem, de atordoamento, de aberração, pode sacudir sua própria solidez e induzir muitos a irem atrás dos mais esquisitos pensamentos, imaginando que a igreja devesse renegar a si própria e abraçar as novícias e refletidas formas de vida. Não, a igreja não deve abraçar o mundo, não deve abraçar o modernismo. A igreja tem que entender, e a igreja entende muito bem, os homens precisam entender que o mal deste século não é um mal social, não é a falta de amor que existe no coração dos homens. Tanqueray vai dizer para nós que o mal deste século é o seguinte: a história dos nossos primeiros pais e de sua queda lamentável mostra-nos que o maior mal, o único mal deste mundo é o pecado, que devemos, por conseguinte, ser constantemente vigilantes para repelir a imediata e energicamente os primeiros assaltos do inimigo, venha de onde vim, de fora ou de dentro. A igreja não pode ser esvaziada de toda a sua mística e, no lugar da paixão de Jesus, colocarem o pobre. O pobre tem um valor muito especial para Deus e para nós católicos, mas este pobre só tem este valor porque Cristo morreu pobre na cruz. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário aí embaixo e vamos lutar para retomar as raízes da verdadeira fé católica. Salve Maria Santíssima.